Sejam bem-vindos, pessoal, para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto bem importante para vocês, que é sobre a lavoura de maracujá. Muitas pessoas perguntam quais são os fungicidas que deve ser utilizado nessa lavoura. Quais são os inseticidas que você deve estar usando nessa lavoura aí. Bora pro vídeo, pessoal. Muitas pessoas perguntam sobre os cuidados do maracujá. O que deve ser feito nessa lavoura? Qual foliar você deve estar passando nessa lavoura? E quais são os inseticidas e o fungicida? A gente vai começar pelos primeiros cuidados que você deve tomar com essa planta. Essa planta, se você não fizer uma boa desbrota, você não vai ter uma produção grande aí. É necessário você fazer uma desbrota boa para você ter uma produção grande. Essa planta costuma produzir uma caixa e pouco por pé, desde que seja bem cuidada. É uma planta que ela não exige muito do solo, não precisa ser um solo bem drenado. Ela gosta de um solo mais rústico. E você deve estar desbrotando frequentemente essa lavoura. Essa lavoura você vai esticar o arame em cima de 1,5 m a 2 metros de altura. De 1,5 m até chegar no arame, do arame para baixo, você tem que fazer todas as desbrotas. Você deve pegar uma tesoura e cortar todos esses brotos até chegar no arame. A hora que chegar no arame, ele vai abrir um segundo broto. Tem o ponteiro, e do lado do ponteiro ele vai soltar o segundo broto. Esse segundo broto você vai deixar o ponteiro, você vai virar para o arame, e esse segundo broto também você vai virar para o lado do arame, aonde que eles vão fazer isso aqui em cima do arame, de um certo tamanho de ponteiro para cá ou para lá. Você deve enrolando no arame para eles se alastrar. Mais para baixo do arame, desde o solo até no arame, você deve cortar todos os brotos que vier a aparecer. Esses brotos roubam tudo a força do pé. E se você deixar esses brotos, eles vão produzir fruto. Só que esses frutos vai ser fruto minúsculo, fruto pequeno. E o maracujá, o comércio dele já é uma fruta média graúda. Se for muito pequeno, ele não tem uma aceitação no mercado. Por isso, essa desbrota do arame para baixo ou do solo até no arame é importante você estar fazendo direto. Começou a aparecer, você vai lá e vai cortar esses brotos para você ter uma grande produção. Qual fungicida que você deve estar utilizando
nessa lavoura aí. A lavoura de maracujá, ele não necessita tanto de fungicida. Uma vez por semana tá de um bom tamanho. O problema maior de doença no maracujá é a antracnose. A antracnose é uma bactéria e ele, nessa época do ano, costuma aparecer. Mas o fungicida é simples. A gente fala sobre esses fungicidas diariamente. Você pode estar passando o score uma vez por semana para você matar e prevenir essa bactéria aí. E na lavoura do maracujá é bom você sempre estar passando o cobre azul junto com o manzate ou ditane. Se você usar o score e o cobre azul junto com o ditane, você não vai ter problema de antracnose. Pode até aparecer, como é de costume aparecer, mas de uma forma equilibrada. Por que não passar o cobre vermelho nessa lavoura? O maracujá, se você bater o cobre vermelho nele, ele vai amarelar as folhas e ele vai travar o pé, porque ele é sensível ao cobre vermelho. Então tem que ser o cobre azul junto com o manzate ou o ditane. E você usar o score. São esses o fungicida para você não ter dor de cabeça na sua lavoura de maracujá. Uma outra questão é sobre os inseticidas. O maracujá, você não precisa estar usando muito inseticida. O que você deve estar usando é um peletroide, no caso turbo. O Vertimec é necessário e você tem que passar, mas não é com uma frequência muito grande. Você pode pular uma semana sim, uma semana não. E o Actara. Por que o Actara? Porque o trips, ele vai vir e ele vai riscar muito esses frutos. O porquê que o trips costuma atacar esses frutos? É uma fruta doce e é atraído pelo trips. Então é necessário você sempre estar usando o Actara. O Actara, no plantio do maracujá, você pode misturar com um peletroide, no caso o turbo. São esses os inseticidas que você deve estar usando. Uma semana sim, uma semana não, o Vertimec. Uma vez por semana, o Actara junto com o turbo. Usando esses dois produtos, você não tem tanta dor de cabeça com os insetos também. Uma outra questão muito importante nessa lavoura de maracujá é que você colha uns frutos cheio, que ele não seja oco. O porquê que ele fica oco? Falta de potássio. Vocês têm que colocar adubação com o potássio. Um adubo sempre com potássio. Começou a aparecer as flores, você entra com 10, 10, 10. Passando 10 dias, você coloca o 11,030.
10-10-10 e 11-0-30. Esse adubo ele vai fazer o enchimento nos frutos. Ele vai dar um fruto graúdo e um fruto pesado, que é o que o mercado exige hoje, e um fruto cheio. Se ele for um maracujá grande e for oco, com pouca polpa, ele também não tem valor no mercado. Então, o 10-10-10 e o 11-0-30 para você ter uma excelente fruta para o mercado aí também. Uma outra questão é sobre o folhar. Que folhar você deve estar usando? O primeiro folhar é óbvio que é o folhar à base de micronutriente. E também você deve estar usando bastante aminoácido. O aminoácido, o maracujá gosta muito desse produto. E também você fazer o uso do magnésio. O magnésio não deixa as folhas amarelar, mantém as folhas verdes e mantém o brilho dos frutos. É uma planta que tem uma produção de fruto muito boa. Ele produz bastante, de uma caixa e pouco por pé, desde que seja bem tratado, desde que seja bem trabalhado. Uma outra questão que você deve aplicar nessa lavoura: o horário que você vai pulverizar. Você não pode pulverizar cedo, você não pode sulfatar na parte da manhã e nem à tardezinha, por causa das mangangavas. Aquelas abelhas preta são elas que faz a polinização dos frutos. Se você pulverizar na parte da manhã, você vai estar matando essas abelhas. E matando essas abelhas, você não vai ter produção na sua lavoura. Então procure fazer essa sulfatação sempre depois das 10 horas da manhã. Nunca cedo, devido a essas abelhas aí, que elas vão estar polinizando sua lavoura. Beleza, pessoal? Hoje a gente resolveu fazer esse vídeo aí, falando um pouquinho sobre a lavoura de maracujá, porque bastante pessoa pergunta para a gente. Eu tenho vários amigos, vários contatos, e bastante pessoa pergunta, então a gente está fazendo esse vídeo aí, não somente para essas pessoas, mas bastante pessoa que tem um canto na sua moradia aí, dá para você plantar esse tipo de lavoura. Uma chácara, dá para você plantar vários pés aí, você fazer uma colheita boa, e outros preferem fazer uma grande lavoura. Então a gente resolveu falar um pouquinho sobre essa lavoura aí hoje. Beleza, pessoal? Lembrando vocês mais uma vez que dúvida vocês deixem nos comentários. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!